Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí sobre a criança e o adolescente, igual a gente começou falando do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que esse estatuto, a gente tem que falar também de muitas outras leis, né, que praticamente contrariam o que fala no estatuto, né. Vou dar um exemplo hoje. Agora os vídeos vão ser rápidos, porque o estatuto tem 267 artigos, né. E olha o que fala o artigo 1639 do Código Civil de 2002, né? Fora isso que vai vir com a reforma, vai vir com mais mudança na área familiar. Mas vamos falar do que fala sobre a criança, para a gente entender a escola que a gente vai fazer, né? Então a gente tem que saber. Olha o que fala esse artigo do Código 2002, né? Esse vai ser praticamente o mesmo com algumas mudanças homoafetivas, de animais, mas isso não interessa, de criança. Olha o que fala, 9 incisos. O primeiro, do poder familiar. O que compete ao poder familiar? Então, o artigo 1639, o caput fala o seguinte: compete ao poder familiar. Que poder familiar? Marido e mulher, os cônjuges, né? Quer sejam unilateralmente ou em guarda compartilhada. Cuidar da educação de tudo que refere-se aos filhos, né? Menores, óbvio. E olha o inciso primeiro. Fala que compete a sua criação e educação. O antigo 5º e 6º da Constituição fala isso. Talvez até melhor do que o Código Civil. O Código Civil é só essa parte que fala, né? O segundo, que a criança, o menor precisa ter consentimento para viajar. E você sabe que viagem aí menor para qualquer outro país. Terceiro, fala que menor precisa autorização para casar. Aí é que eu quero chegar. Eu lá, nas minhas audiências que eu já cansei de falar, garota, né? Porque o estatuto fala de 12, né, a 18. Mas a legislação mesmo aqui, por exemplo, a legislação mesmo fala que até 12 é vulnerável, até 14 é criança, de 14 a 16 é pré-adolescente, de 16 a 18 é adolescente, né? Porque de 16 algumas coisas hoje você pode, outras não. Então vamos lá. Você pede, para você mudar, tem que ter autorização dos pais. Hoje os filhos vão embora, some, voam, né? Igual passarinho, e chega com 3 filhos em casa que não sabe de quem. E é isso. Isso a gente para chegar na nossa escola, porque nós temos que acabar com isso, o governo não acaba. O governo eu vejo lá na Câmara, eu sigo a Câmara, né, lá em Brasília, tudo que põe em votação, tudo quanto é porcaria para roubar, é para roubar. Todos opinam. Aí tem uns aí que faz graça na internet. O cara opina de 1 milhão de coisas e tem lá 500 mil votos. Que coisa, hein? Eu tive 4 projetos em São Paulo. É meus 4 que eu quero fazer aqui. Que é primeiro, na área da educação, para as crianças, principal. Segundo, na habitação. Terceiro, na saúde. 4, no judiciário. Não tem 4. Então você tem que pegar um projeto, você apresentar e lutar por ele. Não. Aí dá o microfone para você lá. Vamos supor que eu estivesse lá. E você, o que você acha do imposto de renda, do patinete e o caralho? Eu sim ou não. Mas só que tem 2 tipos de voto que a pessoa não sabe. É o voto solidário. O que é o voto solidário? Você fica no muro, né? E a pessoa não sabe que você votou solidário. Ou é o voto direto e indireto. Esse a pessoa sabe se você foi ou não a favor ou contra. Então, eu tô cagando e andando pra essas coisas aí, isso não interessa. Mas tem nego lá, tudo que é votação, o cara só tá lá. Aí você vê qual o projeto que ele apresentou. Nenhum. Mas ele vai falar, mas eu assinei pro projeto tal, assinei para. E o seu? Você lutou pra ele até o final? Não. Entendeu? Pode ver a Câmara, eu acompanho todo dia site, o gabinete de muitos deputados, de amigos meus, que foram amigos meus, que estão lá até hoje com 8 mandatos, 7, 8 mandatos, né? Já virou profissional de Câmara. Né? Lá dentro tem um sindicato de deputado federal, de congressista, né? Mas não é oficial. Então, esse é o artigo 1604 do Código Civil. Agora, se a criança precisa de autorização para mudar de residência ou para outro município, está lá nesse artigo, um dos incisos, são 9 incisos. Hoje, há 20 anos atrás eu vi isso real comigo. Aí pedia DNA, não sabia que o pai tinha 2 filhos, 14 anos. E que a porra do governo faz? Nada. Aí tá lá os figurinhas lá, novinho, velho, velhaco, tudo é jeito. Chupim, curriola, tá tudo lá na Câmara. Com todo respeito, não estou generalizando, porque eu conheço 6 políticos honestos. 6, que eu considero honesto mesmo. 6, eu conheço 6. Todo o Brasil, 6. Conheço de verdade, de convivência, conheço. Então, tá lá. Agora você pergunta pra se ele, quando ele entrou a primeira vez, ou se tá no 7º mandato, se ele apresentou um projeto que ele perseguiu até conseguir para a sociedade. Eu duvido que você vai achar algum lá. Não, meu projeto para votar para mulher ter modos, se eu conseguir. Aí todo mundo votou, legal, eu acho legal isso de graça. Para quem não pode pagar, lógico. Aliás, eu acho legal. Agora, um projeto para as crianças igual esse, nossa,
Só o Leonel Brizola e Darcy Ribeiro que tiveram. E a gente aperfeiçoou, né? Para a atualidade. Mas, para fazer um paralelo, a gente tem que falar sobre as crianças, para vocês entenderem. Não adianta pôr uma escola aí de primeiro mundo sem saber os direitos das crianças. Então esse artigo 1639, que não é do ECA, a gente vai continuar o ECA. Mas esse artigo é muito importante, porque ele fala, nono inciso, que a Constituição fala, e hoje não se cumpre nenhum dele, não acontece, fala do menor, que tem que ter autorização para casar. A menina com 11 anos já perde a virgindade, a outra lá, estrela de televisão, falou que deu um caralho pra filha de 12 anos, pô. Aqui moralidade, sem moral. Então nós temos que entender primeiro a legislação em conjunto com a nossa escola, pra gente ter uma ideia. E é isso que nós vamos fazer. E vamos lutar até o fim nessa porra desse projeto. Agora, chega lá, meu voto é solidário, eu não preciso falar. Perto, sai. Não, mas os cupincha lá, os chupim, os primeiros, viagem, que é lá, tudo quanto é caralho, lá ele volta. Ah, vamos, agora a cueca dos funcionários é tudo vermelha. Todo mundo vai lá e volta. Cala, a cueca é vermelha. Mas por que não pega um projeto desse? O início já chora na testa. Aí nas tuas oportunidades você vai lá, até convencer a maioria. O presidente sanciona e tá aí. É a melhor escola do Brasil. Mas daí você tem que saber a legislação da criança. Porque hoje, a gente não pode generalizar que não é todo mundo, mas 60%, na minha época era em torno de 40%, 50%. Hoje 60%, 70% dos pais não cumprem principalmente esse artigo e o ECA. Como é que o pai tem condições de controlar uma menina se eu mesmo pegava 6, 7 por dia por plantão, grávida, com 2, 3, 4 filhos, não tinha 18 anos, o pai drogado, a mãe alcoolizada, como é que tem condições de controlar uma criança dessa, para pôr numa escola dessa? Olha o impacto que a criança vai ter. Então a gente tem que entender a legislação, né? E ir comparando com a escola, jogando. Legislação é escola, legislação, e vamos conseguir. Em nome de Deus, tá? Agora os vídeos vão ser só assim, e quando tiver novidade a gente vai continuar dando dica de segurança. Boa noite, fique com Deus.